Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples e objetiva como que você pode se preparar para a sua próxima entrevista de emprego em 2026 em apenas 6 passos. O primeiro passo que você precisa fazer é melhorar o seu currículo e o seu LinkedIn. Por mais que você já esteja na fase de entrevista, o que a gente recomenda é que você faça um currículo personalizado para aquela vaga, pensando principalmente em quais são as histórias que fazem sentido para a entrevista que você vai fazer. Uma das coisas que a gente coloca aqui nos vídeos do YouTube é que o currículo, ele precisa ser um currículo de uma página. Obviamente não dá para colocar todas as suas histórias em um currículo de uma página, mas as melhores para essa vaga que você vai fazer a entrevista, você coloca já e já deixa seu currículo pronto se o recrutador precisar desse seu currículo. A outra coisa que é muito importante é você melhorar o seu LinkedIn. Dentro do LinkedIn existe um princípio que se chama Fit Cruz CCC. Se você ainda não conhece isso, já se inscreve aqui no canal para você poder aprender um pouquinho mais como ter o perfil Fit Cruz CCC do seu LinkedIn. E dentro do Fit Cruz CCC, você precisa garantir que as suas histórias que você vai contar na entrevista estão no seu LinkedIn. Por quê? A gente precisa entender que quando um recrutador ele está ali ouvindo a sua história, está lendo a sua história ao mesmo tempo no LinkedIn, ele consegue reter mais as informações. Então você consegue fazer com que depois, quando o recrutador for falar com o gestor sobre o seu potencial, ele vai falar bem de você, vai lembrar de você e você vai ser aprovado. Então, por mais que você já esteja na etapa de entrevistas, o ideal é que você melhore seu currículo, melhore seu LinkedIn, se possível, com os princípios que a gente coloca aqui dentro do nosso canal do YouTube. E eu tô querendo criar vídeos mais específicos de como melhorar o currículo, como melhorar o LinkedIn para algumas vagas em específico. Então, vou fazer um combinado aqui com você. Se você quiser, coloca aqui nos comentários o nome da vaga que você está se candidatando. Analista de dados, coordenador de marketing, gerente de logística, desenvolvedor full stack sênior. Coloca aqui o cargo que você está buscando, porque os cargos que mais se repetirem aqui nos comentários, eu vou fazer vídeos específicos aqui de como melhorar o currículo, como melhorar o LinkedIn para esse cargo, tá bom? Então, já deixa aqui o seu comentário. Segundo passo, que é muito importante, é você fazer um raio-x do entrevistador e da empresa. Você precisa entender quem vai te entrevistar e para onde que você está indo nesse processo seletivo. Então, normalmente, quando nós recrutadores, a gente manda um convite de entrevista para você, você consegue ver ali o nome da pessoa, o sobrenome, e com essa informação, você pode ir no LinkedIn da empresa e verificar ali se você encontra o LinkedIn dessa pessoa que vai te entrevistar. Aí você vai fazer um processo de raio-x, entender o que a pessoa já viveu, entender o que ela valoriza, e com isso você vai conseguir aí já saber com quem você vai conversar e estar muito mais preparado. Da mesma forma que você vai fazer um raio-x de entender toda a trajetória do entrevistador, é importante que você entenda principalmente a empresa, principalmente a parte de missão, visão, valores, quais são os principais produtos que a empresa tem. Então, tudo isso, se você conseguir se preparar antes da entrevista, é melhor, até para você poder depois saber como que você vai contar as suas histórias dentro da entrevista de emprego. Terceiro passo para você que está se preparando para uma entrevista de emprego é você escrever as suas respostas das principais perguntas de uma entrevista de emprego em bullet points. Por que é em bullet points, que são aqueles pontinhos, né? Você não vai ficar gravando frase por frase, palavra por palavra, porque se você fizer isso, você vai ficar nervoso, você vai ficar nervoso, vai ficar ansioso. Vai chegar na hora, vai dar um branco, e aí você vai, enfim, falar, pô, não deu certo, Rick, o que você indicou. Então, o que a gente recomenda? Que você trabalhe com bullet points. Se perguntarem, fale sobre você, eu sei que eu tenho que responder o meu passado, o meu presente e o meu futuro. São 3 bullet points. Então, eu vou construir uma estrutura de resposta com esses 3 bullet points. Se perguntarem ali sobre um ponto forte, então eu tenho que falar o meu ponto forte, deixar a característica, e eu tenho que contar uma história de como esse ponto forte ali foi valorizado em algum feedback, por exemplo. Perguntaram sobre um ponto fraco, vou falar um ponto fraco, e o outro bullet point importante é uma história que comprova esse ponto fraco e é algo que eu já estou fazendo para poder melhorar esse ponto fraco. Fui demitido, você foi demitido ali, e aí você tem que entender qual é o cenário, por que você foi demitido, o que você está fazendo hoje para não ser mais demitido, qual o aprendizado que você leva para a sua vida. Então, cada pergunta de uma entrevista de emprego, você já prepara dentro de um caderno, ou então aí no seu bloco de notas, quais são os bullet points para você poder ali lembrar numa entrevista. Isso muda completamente o jogo se você fizer isso aí no formato de bullets e não de gravar resposta por resposta. Você vai ficar com certeza menos ansioso. Depois você volta aqui e me fala se deu certo isso dos bullets, tá? Quarto passo, depois que você escreve as suas respostas, é importante que você treine. E se possível com um cronômetro mesmo. O ideal, normalmente, quando eu recomendo para os meus alunos, é que eles treinem, principalmente mandando áudio.
Alguns até gravam vídeo para poder assistir depois. Quando a gente grava áudio ou faz um vídeo, a gente consegue ver qual foi o tempo de cada uma das respostas. Aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas mentorias, nos nossos cursos, o que a gente sempre recomenda é que você use a regra dos 2 minutos. Fale sobre você, no máximo 2 minutos. Qual é o seu ponto forte? No máximo 2 minutos. Qual a sua pretensão salarial? No máximo 2 minutos. Então, para cada pergunta de uma entrevista de emprego, você vai gravar um áudio para você mesmo ou fazer um vídeo para que você consiga ali garantir que a sua resposta está condizente com os bullet points que você colocou e também está dentro da margem dos 2 minutos. Rick, precisa ser exatamente os 2 minutos? Não, pode ser aí mais ou menos entre 1 minuto e meio, 2 minutos e 30. A regra dos 2 minutos é para você entender que é mais ou menos ali naquela hora. Ó, essa semana eu fiz uma simulação de entrevista com um dos meus alunos e eu perguntei isso do Fale Sobre Você. A pessoa não tinha estudado ainda os nossos conteúdos e ela passou 8 minutos nessa pergunta do Fale Sobre Você. O que pode acontecer se você fizer isso dentro de uma entrevista? Você pode já começar a entrevista de uma forma errada. O recrutador, ele pode parar de prestar atenção no que você está falando e começar a responder um e-mail, começar a responder um WhatsApp, e você nem vai perceber. No fundo, você acha que está mandando bem, porque você está falando pra caramba, e o recrutador está só balançando a cabeça, mas, na verdade, ele nem está mais prestando atenção no que você falou. Então, a regra dos 2 minutos é para que você consiga contar suas melhores histórias em, no máximo, 2 minutos. Foi isso que todos os dedicados especialistas fizeram. Se você não sabe ainda o que são dedicados especialistas são as pessoas que gravaram comigo aqui no YouTube, que aplicaram essas técnicas que eu ensino aqui dentro do nosso canal e conseguiram o emprego deles. Então, se você quiser também aplicar todas essas técnicas aí e realmente contar depois as suas histórias, eu tô com uma meta de chegar a 1000 depoimentos de dedicados especialistas. Hoje são centenas de depoimentos, você pode ver aqui no nosso canal do YouTube. A gente sempre deixa uma playlist para você poder assistir depois. E eu gostaria muito de ter o seu depoimento falando, Rick, apliquei aquelas coisas ali que você ensinou e deu certo. Tô com a meta dos top 1000. Então, se puder, vá, treina aí para você poder cronometrar, garante a técnica dos 2 minutos, porque isso foi o que todos fizeram para conseguir o emprego deles, tá? Quinto passo para você que tem uma entrevista de emprego aí em 2026. Preste atenção, ó. É importante que você elabore 3 perguntas inteligentes para você fazer no final da entrevista. Sempre no final da entrevista, normalmente o recrutador ou o gestor, ele faz aquela pergunta. Você tem alguma dúvida para tirar com nós? Você tem alguma pergunta para fazer agora no processo seletivo? E tem muita gente que pega ali despercebido, desprevenido, não preparou as perguntas e acaba fazendo perguntas que eu considero perguntas que são idiotas, perguntas bestas. Por exemplo, quais são os benefícios da empresa? Quando que vocês vão dar um retorno? Ou então, sei lá, quais são os valores da empresa? Aí grava isso aqui que é muito importante, tá? Tudo que você perguntar que poderia ser respondido através de um slide, através de um e-mail, através de uma mensagem no LinkedIn, não pergunta. Não pergunta. Porque esse é o tipo de pergunta que é o que a maioria dos seus concorrentes vão fazer. Se você quer realmente terminar a entrevista com a cereja do bolo, chamando a atenção dos recrutadores, para você ficar na memória dos recrutadores, dos gestores em 2026, você precisa pensar em 3 perguntas inteligentes. Essas perguntas podem ser voltadas, por exemplo, para a visão estratégica da empresa, você já começa perguntando sobre isso. Você pode perguntar algo especificamente sobre o desafio da empresa, para entender ali se realmente o desafio da empresa está condizente com a estratégia da companhia. Você pode perguntar algo especificamente para aquela pessoa. Se você fez o nosso segundo passo, que é fazer o raio-x do entrevistador, você com certeza aí vai ter visto alguma coisa do LinkedIn da pessoa, talvez até algo que se conecte com a sua história. Talvez vocês fizeram algum curso parecido, alguma mentoria parecida, ou passaram por alguma empresa no passado parecida. Você pode tentar se conectar com a pessoa. Esse não é o tipo de pergunta que a gente faz ali no LinkedIn. São perguntas que a gente tem que aproveitar o tete-a-tete para poder fazer. Então, se você puder, já separa 3 perguntas inteligentes para você fazer no final da entrevista. Essas perguntas de qual salário, quais são os benefícios e tal, você pode fazer depois, por mensagem, por e-mail. E aí você vai focar ali o tempo do recrutador, o tempo do gestor, para realmente aproveitar isso da melhor forma possível. E ó, isso aqui tem uma coisa aqui que é importante, tá? Presta atenção nisso aqui. E normalmente as pessoas que não curtem o vídeo, elas não conseguem fazer pergunta inteligente. Então se você entendeu que precisa fazer pergunta inteligente, já curte esse vídeo aí para fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas, tá? O 6º passo, que é muito importante, isso aqui principalmente para as pessoas que vão fazer entrevistas online. Hoje em dia, muitas pessoas estão
Muitos processos seletivos estão fazendo formato online, que você não precisa sair de casa para fazer entrevista. Então, se você vai fazer um processo seletivo para entrevista online, é importante que você faça um check-up no ambiente, que o seu cenário seja um cenário neutro. Por exemplo, o meu aqui, ó, não tem nada atrás, só tem um quadro aqui de Santa Dulce, mas normalmente eu não coloco nada atrás, então eu não estou com a cama bagunçada, ou tem várias pessoas passando aqui atrás. O intuito é que você cuide bastante do seu cenário, se possível, da iluminação, não precisa ter lâmpadas, nada, eu nem tenho. Aqui, ó, é a própria lâmpada aqui perfeita da casa, não tem nada muito bem elaborado. A única coisa que você tem que tomar cuidado é, será que o recrutador, o gestor, quando estiver me entrevistando, não vai perder atenção em mim por conta do meu ambiente, por conta do meu cenário, por conta do meu microfone, por conta da minha câmera, por conta da minha internet? Então, fazer um check-up de ambiente para ver se vai estar tudo ok é maravilhoso. E outra coisa que eu vou dar de dica só para quem se inscrever no canal. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para você não perder dicas como essa. Se inscreve aí para você não perder dicas como essa. A gente quer chegar a até 100 mil seguidores até o final do ano, então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Uma outra coisa que é bem bacana de você fazer como processo de check-up também, é você preparar já o tempo na sua agenda para que você possa colocar ali uns minutos antes da entrevista, para poder relembrar, quem sabe até reassistir esse vídeo também, acho que vale a pena, você pode salvar para poder reassistir esse vídeo, lembrar de algumas coisas, e deixar um espaço na agenda para depois também. Vai que o entrevistador e o gestor gostam tanto de você. É interessante que você coloque sempre uma margem de segurança. Colocar um tempo antes para se preparar, colocar um tempo depois, caso a entrevista passe, ou caso eles se atrasem também. Isso aí muda completamente o jogo, tá? Que aí você não vai ficar preso somente àquele horário que está na sua agenda. Combinado? Espero que esse vídeo te ajude a fazer uma excelente entrevista em 2026. Estou torcendo para você. Estou com a meta de chegar aos 1000 depoimentos dos dedicados e especialistas. Se você chegou até o final aqui desse vídeo, já comenta aqui um hashtag top1000, só para você eu saber que você chegou até aqui. E ó, caso você queira algo mais aprofundado, mais personalizado, mais individualizado, clica no link da nossa bio, porque sempre a gente está fazendo alguns eventos, cursos gratuitos, tem meus cursos pagos, mentorias, então você vai poder aí ver no link da bio o que a gente está colocando nesse exato momento para os nossos seguidores, que pode te ajudar de uma forma um pouco mais profunda. Então clica no link da bio para conhecer mais o que a gente está oferecendo aqui agora. E como sugestão, eu vou deixar aqui uma playlist dos dedicados especialistas para que você possa assistir da boca deles o que eles fizeram, que deu certo para eles conseguirem o emprego. E eu quero chegar nos top 1000, tá bom? Então bota aí um hashtag top1000 que eu quero te entrevistar um dia, você dando depoimento de que sim, funcionou esse vídeo aqui para você conseguir seu emprego. Um abraço, até a próxima. Bora conseguir esse emprego até 51 dias? Beijo!